No Jackson Hole, Jay Powell deixou claro que o Fed pode cortar juros já em setembro. Só que o problema é que esse corte de juros não viria porque a inflação está controlada, mas sim porque o mercado de trabalho americano está enfraquecendo. O Fed está numa verdadeira sinuca de bico. Um evento de Jackson Hole tão esperado pelo mercado trouxe aí foi um evento histórico, aonde o presidente do Banco Central americano acabou deixando aberta a possibilidade de mudança na estratégia da política monetária dos Estados Unidos, mudando o discurso que ele vinha trazendo aí nos últimos 2 anos, né? Onde a grande preocupação era o controle da inflação, é cedo demais para começar a cortar juros, e desta vez a gente viu o Powell extremamente enfraquecido, pressionado pelo presidente Trump, deixando escancarado o que eu já havia antecipado aqui para você na comunidade, né? O corte de juros vai acontecer em setembro. O que realmente chamou a minha atenção foi a clareza do Powell, foi a honestidade quando ele, no discurso, disse que ele está ali no meio de 2 mandatos. Primeiro, ele está olhando que a inflação continua sendo um problema, está indo na direção errada, muito longe da meta do Fed de 2%, e, ao mesmo tempo, ele vê dados que mostram o enfraquecimento do mercado de trabalho americano, como eu também trouxe aqui para você. A gente está vendo essas folhas de pagamento com revisões aí bem baixas, né, mostrando até possivelmente dados negativos no último mês aí de julho. Vamos ter em breve o mês de agosto, a gente vai ver se vai ter esses ajustes, né, com essa mudança aí da diretoria do BLS, que divulga a folha de pagamento. O Trump ficou super irritado e acabou mandando a diretora embora, que acabou sendo o mensageiro de mais notícias. Vamos ver como é que vai sair agora no início do mês de setembro a folha de pagamento do mês de agosto. Mas o Powell deixou aí aberta essa possibilidade e a festa do dinheiro grátis voltou, os mercados voltaram a subir, o mercado voltou a comprar tudo, né? As bolsas do mundo voltaram a subir forte com essa expectativa de que vai ter um novo afrouxamento aí da política monetária dos Estados Unidos. E a expectativa, que já era muito grande do corte de juros em setembro, virou uma certeza. A gente precisa fazer aqui um breve parênteses para comentar dessa pressão do governo Trump em cima do Fed, inclusive ameaçando uma das membros, né, a Lisa Cook. Ela fez uma pressão política clara ao demitir a Lisa Cook, porque ela teria cometido uma fraude imobiliária ou algo desse sentido, mas sem provar nada e sem ter o poder de fazer isso, né? Porque precisa ser, para que o membro do Fed, o diretor do Fed, saia do cargo, ele precisa ser mandado por justa causa e sem provas, e o executivo não tem esse controle. Mas essa pressão do governo Trump mostra claramente que o Trump quer o controle do Banco Central americano, que joga totalmente contra essa política de independência que o Banco Central tem que ter do poder executivo. Senão, o Banco Central vira apenas uma extensão do Tesouro americano, né? O Scott Bessent, então, poderia ser não só o secretário do Tesouro, como o presidente do Banco Central americano. E eu vejo isso com muito maus olhos, né? Essa tentativa de intimidar os diretores do Fed, porque eles não estão cortando juros como ele gostaria que cortasse. Já tivemos aquela cisão aí de 2 membros na última reunião do FONC. Com essa pressão, outros diretores vão ficar com medo, vão ficar assustados e podem ceder, assim como o Powell se mostrou também extremamente fragilizado nessa reunião de Jackson Hole. Então, o Fed está sendo extremamente pressionado a cortar juros neste atual momento. E eu não vou inocentar o Fed aqui das cagadas que eles fizeram no passado, e eles cortaram juros para o governo Biden no último ano do seu governo, né, sem pensar nesse problema de inflação ou queda de emprego. Naquele momento, isso já deveria estar acontecendo. A gente está vendo os reajustes desses números atualmente, né? Como tudo era uma fantasia, mas ainda assim, essa independência do Banco Central seria
independência dos poderes econômicos, né, que acaba indo agora para o ralo se essa pressão acontecer. E possivelmente, né, e possivelmente não, vai acontecer, o Trump vai anunciar um novo presidente do Banco Central americano no ano que vem, em 2026, quando acaba o mandato do Jay Powell. E vai colocar alguém alinhado ao que ele deseja, juros ainda mais baixos, para estimular a economia através do endividamento, para trazer essa economia mais quente do mundo, como ele mesmo gosta de dizer. A economia está quente, né? Ele quer de novo alimentar essa bolha de dívidas americana, ver o mercado voltar a subir forte e, claro, também renegociar dívidas de curto prazo com juros de longo prazo mais baixos. Então, se os juros começarem a cair, o Fed pode tentar renegociar essas dívidas de curto prazo com juros mais baixos, pensando em jogar isso para o longo prazo. Isso daria mais fôlego para o governo aí também, nesses grandes déficits que gera aí o fiscal americano também, né? Essa pressão não é um bom indicador. Mas agora, com esse corte de juros, o Fed se coloca num dilema, porque o mercado de trabalho deve continuar enfraquecendo. Então, se o Fed continuar com o corte de juros, ele, ao mesmo tempo, vai impulsionar a inflação para o outro lado. E o Powell deixou bem claro isso, né? Está nessa sinuca de... A gente não falou com essas palavras, mas o Fed está nessa sinuca de bico. A gente pode ter que subir juros para controlar a inflação e prejudicar o mercado de trabalho e vice-versa. A gente pode ter que cortar juros para ajudar o mercado de trabalho e a economia e a inflação ir para o lado contrário. Então, estamos vendo aí que o Banco Central, como eu sempre alertei aqui desde 2023, perdeu a luta contra a inflação. Ele apenas finge ter o controle e vai ter que cortar juros para estimular a economia. E o pior, que quando a inflação americana voltar a subir, os investidores que compram títulos públicos americanos, os treasuries americanos, vão sentir esse impacto, porque vai ter uma exigência de prêmios maiores. Então, os yields do Tesouro Americano, do curto prazo, de 10 anos, de 30 anos, vão passar a subir, porque os investidores vão vender os títulos para ter, de fato, um investimento que vença a inflação, já que a inflação promete estar cada vez mais alta, você precisa ter um prêmio maior para investir na renda fixa americana. E sem a interferência do Banco Central americano, esses yields podem disparar e criar aí uma situação extremamente desagradável para o governo americano. Então, a impressão de moeda, né, o printing press, como se fala nos Estados Unidos, vai voltar em breve. A gente ainda está vendo o Banco Central americano nessa política tightening, né, que é essa política de vender parte do balanço que o Fed comprou aí, toda essa impressão de moeda, todos os ativos que o Fed vem comprando aí nos últimos 15 anos, eles vêm vendendo mês a mês um pouco, vem diminuindo também esse passo, mas a qualquer momento, talvez até nessa reunião de setembro, a gente pode ter essa pausa nessa política de venda de ativos e, em breve, quando esses títulos passarem a disparar, muito semelhante com o que acontece lá no Japão. Então, eu sempre trouxe aqui o Japão como um caso emblemático do que vai acontecer nos Estados Unidos. No Japão, os investidores começaram a perceber a inflação subindo, exigindo um prêmio maior para ficar com o título japonês, passaram a vender. E o Banco Central japonês, para evitar que esses juros da dívida subissem muito, né, e a economia entrasse num buraco, passou a imprimir cada vez mais iene para comprar esses títulos, tentando, de certa forma, travar a alta desses yields. É o que vai acontecer nos Estados Unidos e isso vai, claro, impulsionar uma inflação cada vez mais alta e uma queda ainda maior do dólar americano frente aos pares global e principalmente frente às commodities, que tendem a disparar ainda mais, como eu já comentei aqui na Liga Lion. As commodities vão voltar a subir, o petróleo vai voltar acima de 80, 90 dólares o barril, não por causa das guerras, não por causa de alguma crise geopolítica, mas porque o dólar vai continuar perdendo força, mesmo com esse aumento aí na produção de petróleo
que está acontecendo, e principalmente o ouro, né, que eu vou falar depois, que é o rei dos superativos, que já está num rally de alta desde 2023, subindo muito forte, ele vai continuar puxando também uma forte alta. Então é um momento aí de você começar a se posicionar, e mercados como o Brasil podem ganhar também, porque muito dos investidores vão buscar mercados emergentes para diversificar o risco e fugir do risco americano, já que o dólar vai continuar perdendo força. Quando o dólar passa a enfraquecer, a bolsa também não fica tão atrativa assim nos Estados Unidos, já que os dividendos são pagos em dólar, não são tão altos assim, e o dólar continua se desvalorizando. Então, o mercado americano tende também a sofrer o impacto dessa sinuca de bico. O Fed virou refém. Se corta, alimenta a inflação. Se segura, derruba ainda mais a economia. E com a pressão política de Trump, a independência do Banco Central americano pode estar chegando ao fim. Isso significa mais instabilidade para o dólar e para os mercados globais. Na Liga lá, eu antecipei esse corte em setembro e sigo antecipando tudo em tempo real. A comunidade está com 36% de desconto por tempo limitado, cara. Faz a sua assinatura, o link está aqui na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito ainda, cara? Se inscreve aqui no canal e aciona o sininho da notificação para você ser alertado quando os novos vídeos forem ao ar. Até o próximo episódio. Tchau!